Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 12 do livro de Jeremias. Jeremias vai se queixar dos ímpios e quer entender por que os ímpios prosperam. O livro de Jeremias tem 57 capítulos. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Estamos aqui todos os dias com a palavra de Deus. Começamos esse projeto com a Bíblia em 2016, envolvendo toda a Bíblia. Você está vendo hoje o capítulo de número 12 de Jeremias, mas nós já fizemos toda a Bíblia até o presente momento. Estamos na sexta parte da nossa divisão proposta do livro de Jeremias, que dividimos ele em 18 partes. Nós estamos vendo a quebra da aliança, que começou no capítulo 11. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir desse capítulo 12. Ou, se preferir, entre nosso blog site jamaisdesista.com.br. Lá você vai encontrar a parte escrita. Por causa do conteúdo rico, muito conteúdo, por causa da grande quantidade de conteúdo, talvez a assimilação só pelo vídeo não seja suficiente. Pega lá sua Bíblia, faça uma leitura e acompanhe. Entre lá no Jamais Desista e também pegue o seu texto. Como já dissemos, do capítulo 11, do verso 1 até o capítulo 13, verso 27, estaremos vendo a aliança sendo rompida. Esses capítulos começam com um enfoque explícito sobre a violação flagrante da aliança por Judá, uma violação que condenou a nação à maior de todas as maldições da aliança. E essa maior de todas as maldições se trata do exílio. Esse enfoque inicial é seguido de várias narrativas e discursos, confirmando que o julgamento é mesmo inevitável. O julgamento dos opositores de Jeremias, continuação. Estamos vendo, assim como dissemos, o julgamento dos opositores de Jeremias. O anúncio de que a maldição derradeira da aliança, o exílio, estava prestes a recair sobre Judá, incitava oposição ao profeta. Deus, assim, promete castigar quem a ele se opõe. Nos próximos 17 versículos, dentro do tema do julgamento desses opositores, estaremos vendo sua queixa acerca da oposição perversa. A violação da aliança e as ameaças pessoais contra Jeremias o levaram a lamentar a perversidade desenfreada de Judá. Deus respondeu tranquilizando o seu servo. Essa passagem é chamada com frequência de segunda confissão de Jeremias. As outras confissões de Jeremias nós vamos encontrar no capítulo 11, do verso 18 a 23, no capítulo 12, nós estamos vendo de 1 a 4, no capítulo 15, de 10 a 21, no capítulo 17, de 12 a 18, no capítulo 18, de 18 a 23 e no capítulo 26, confissões no total, do 7 ao 18. Interessante a abordagem de Jeremias diante do Senhor e como ele começa, assim, pleitear com Deus. Em primeiro lugar, ele exalta a justiça de Deus e coloca ela no seu devido lugar. Ou seja, embora eu não entenda, Jeremias diz, eu sei que o Senhor é justo e que vai executar a sua justiça. É interessante essa forma de abordagem. É como entrar brigando com Deus, num bom sentido, mas dizendo assim, Deus, eu vou perder mesmo, porque eu sei que eu vou perder, mas eu preciso expor isso. Depois ele apresenta os seus argumentos e questionamentos, observando essa justiça que ele sabiamente já deixou com Deus. A vitória já ficou lá com Deus, a justiça já ficou com ele. Ele não entendia, mas ele reconhecia que ele tinha dificuldades. Todos nós temos até o dia de hoje. Como pode o ímpio prosperar? Isso é uma dúvida cruel de quase todo mundo. O bom seria que imediatamente a sua ação maligna já viesse o seu juízo. Mas o que ele faz fica encoberto e às vezes fica encoberto para sempre dentro dessa vida. Então, seria interessante que imediatamente, quando ele cometesse a ação maligna, imediatamente houvesse o juízo e o castigo. Só que isso às vezes não acontece. Passa a vida toda dele e não acontece nada. Mas virá o juízo. Jeremias, fazendo uma referência irônica ao Salmo 1, verso 3, ao mencionar que Deus os plantou,
continua a sua argumentação e reconhece que foi o Senhor mesmo que os plantou. E eles se arraigaram, medram e até dão frutos. Com suas bocas até louvam a Deus, mas seus corações estão apodrecidos e nada querem com esse Deus, a não ser a oportunidade de manterem o seu status quo, ou seja, ele quer continuar a pecar. Jeremias reconhece que os danos na terra são também devidos aos homens ímpios e não apenas decorrentes de ações de observância de questões ecológicas e ambientais. Sempre que há problemas numa região, nunca se imagina por que aquela região está sendo infiel com Deus, antes que os problemas se dão por qualquer outro motivo. Fomes, guerras, pestes, terrorismo, escravidão, são problemas sociais graves que afetam milhões de pessoas e de vidas em todo o nosso planeta. Mas em sua busca por melhorias ou por ajudas humanitárias, quem é que já pensou em levá-los a Deus buscando reparar tudo isso, buscando essas melhorias? O homem precisa buscar mais a Deus e, assim, temer mais a Deus, a fim de que tenha dias melhores e com menos injustiças. Somente a justiça pode fazer justiça. A justiça feita pelos homens não é justiça. É muito fraca e corruptível. Deus, verso 5, responde a Jeremias, começando com uma advertência de que as dificuldades de Jeremias aumentariam no futuro. Ele ainda apenas estava começando e certamente suas queixas iriam aumentar. Seria necessário estar firme em suas posições e jamais abandonar essas convicções. Deus lhe avisa que ele deveria ter uma outra preocupação, mais próxima a ele, dentro da sua própria casa, pois até os seus irmãos e a casa do seu pai têm havido alevosamente contra ele. Nesse contexto, verso 7, o termo minha casa se refere à casa do teu pai, família, no verso 6. Uma vez que a casa de Jeremias o havia abandonado, o Senhor abandonará a sua casa, ou seja, Judá, e abandonará a sua herança. Termo este, herança, que pode se referir principalmente à terra dada a Israel. Pode se referir, mas que também pode abranger o próprio povo. A herança do Senhor tinha se tornado, verso 8, para ele como um leão na floresta. Ou seja, esta era a primeira vez de uma série de símiles, conforme os versos 9 e 10, que mostram como Judá se tornou desumanizada. Judá ousou levantar a sua voz contra o Senhor, e ele, em consequência, passou a aborrecê-la. Nesse contexto, aborrecer significa revogar o amor mencionado no verso 7. Inclui também a ira de Deus e a intenção de aplicar as maldições da aliança. Deus indaga se a herança seria para ele como uma ave de rapina, de várias cores que se juntam contra ele, como aves de rapina. Deus então dá ordens para que ali se ajuntem outros animais para também a devorar. No verso 10, muitos pastores destruíram a sua vinha. Ou seja, os pastores aqui, nesse caso, eram uma referência a governantes estrangeiros. Essa imagem é combinada com a vinha, e o pastoreiro era uma aliança literal ao cultivo de vinhas, que era uma porção que era o seu prazer. O que fizeram então? Tornaram em assolação a terra, verso 11. Sendo assim, ela, a terra desolada, passa a clamar ao Senhor. Toda a terra está assolada, e ninguém parece se importar com isso. A espada do Senhor vem trazendo o seu juízo, não deixa escapar nada na terra. Desde todos os altos desnudos até a outra extremidade da terra, não há paz para ninguém. Verso 12. Esse versículo é, pois, uma condenação às proclamações falsas de paz. Até as suas semeaduras, corretas na forma e no jeito, não se vingariam, ainda que fossem feitas sob medidas por causa da ira do Senhor e do fogo e do ardor da vingança contra todos os que o rejeitam. Conquanto os inimigos de Judá seriam usados pelo Senhor para castigar o seu povo, eles próprios também seriam julgados. Deus então diz que os arrancará da terra, o que lembra o capítulo 1, verso 10. Olha,
Ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. No segundo caso, Judá seria arrancada do meio dos seus inimigos na salvação posterior ao julgamento. Essa ideia é desenvolvida nos capítulos de 30 a 33. Interessante esse verso 15, que nos mostra uma reviravolta surpreendente que pronuncia uma restauração que incluiria a salvação das nações gentias. Como outros profetas, Jeremias antevê a inclusão dos gentios na salvação planejada por Deus. Capítulo 12, verso 1. Justo és, ó Senhor, ainda quando eu pleiteio contigo. Contudo, pleitearei a minha causa diante de ti. Por que prospera o caminho dos ímpios? Por que vivem em paz todos os que procedem aleivosamente? Muito rica essa abordagem de Jeremias, muito profunda, muito sábia, nesse verso 1, de compreender que Deus está acima de todas as coisas, até dos nossos julgamentos, até da nossa maneira de ver as coisas. Deus é justo, Ele entende isso. Deus é amor, Ele entende isso. Deus é verdade, Ele entende isso, mas Ele não compreende. Ele não assimila isso na sua totalidade, mas entende que com Deus é um pressuposto seu, a justiça. Por isso que ele busca entender os seus argumentos no contexto de Deus e não acusar Deus de injustiça, o que é sem sentido. Seguindo o raciocínio, o verso 16 dá continuidade à ideia do verso 15 de Isaías 19, 25, também nos dá um uso igualmente surpreendente do meu povo com referência ao Egito. O verso 17 encerra: mas se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a nação e a farei perecer, diz o Senhor. O verso 16 diz: e será que se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Por fim, uma exortação perigosíssima para aqueles que a negligenciarem. É como a palavra dita, que para os ímpios não haverá paz ou descanso. Para os ímpios não há paz. A nação que não quiser ouvir será arrancada e perecerá, diz o Senhor. A nação que não quiser ouvir. Ou seja, se não quer ouvir, é porque o coração está endurecido. Se o coração está endurecido, é porque existe um amor à prática do pecado que entorpeceu esse coração. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 13, o cinto de linho e o jarro quebrado. Muito legal esse capítulo 13. Amanhã, fique conosco e inscreva-se no nosso canal, conheça, divulgue, compartilhe. Acesse nosso blog e site Jamais Desista, a parte escrita está toda lá, jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, semeadores.com.br, tem muito material lá. Nossa loja virtual, nossa loja física no centro de Itaguatinga, estamos servindo o Brasil todo. Estamos aí também com a rádio osemeadores.com, radio.osemeadores.com. Você vai assistir às nossas programações e todo dia, todos os dias, 8h30, uma oração, uma palavra pela sua vida. E às 15 horas do sábado, nós teremos os Momentos Missionários, com Palavra de Vida, com o pastor Johnny Ramos, todo sábado. Nós somos agora uma igreja Os Semeadores, compartilhando o amor, a fé, a esperança. A todos um bom dia. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe você, sua vida e seu ministério.